por situações difíceis, amém? Só que quando uma situação ela perdura na sua vida, é uma situação que não se resolve por nada, isso é reflexo de um provável distanciamento da sua vida em relação a Deus. Então eu quero que você entenda que muitas coisas que estão acontecendo está sendo apenas um reflexo de quem você tem sido. Amém? Nessa noite, querido, o que você vai aprender não vai depender só de Deus. E nem vai depender só de mim. Vai depender do quanto você vai ter fome por aquilo que você vai ouvir. Vai depender do quanto de desejo você vai liberar diante do Senhor para que o Senhor possa liberar sobre a sua vida, amém? Às vezes a gente fica esperando o pregador vir com a mensagem assim para nos virar de cabeça para baixo e Deus muitas vezes está esperando você ter mais fome e sede. Talvez você não saiba ou você nunca soube, mas Deus corresponde às nossas expectativas nele. Deus corresponde à nossa fome e à nossa sede nele. Jesus disse certa vez para nós não lançarmos as nossas pérolas aos porcos. O que significa isso? Significa você dar algo precioso para quem não quer aquilo. Significa você dar algo precioso para quem não tem desejo por aquilo, e ele vai fazer o quê? Jesus disse que quando você lança pérolas aos porcos, os porcos não querem aquilo, eles se voltam contra aquelas pérolas, pisam nelas e destroem elas. O que isso significa trazendo para nós? Quando você não quer algo de Deus, não importa que o pregador venha revelar para você, você vai pisar em cima daquilo. Mas quando a fome, a sede, a desejo de querer ouvir, de querer aprender, então Deus vai sempre derramando cada vez mais. Aí Deus, querido, tem a condição de ir além daquilo que eu preparei. Aí Deus tem a condição de ir além daquilo que eu escrevi. Por quê? Porque Ele está olhando para você e está falando, Ele está vendo para você, olhando para você e falando, vendo o seu interior, dizendo assim, manda mais, Deus, manda mais, eu quero mais, eu quero mais. É o que o Fábio estava dizendo aqui, manda mais, Senhor, manda mais, mas Ele só vai mandar mais quando nós quisermos mais. Agora, se você está fechado, durão, você está indiferente, você não quer saber, não importa a mensagem que eu traga, irmão. Não importa a revelação que eu traga para você. O fato de você não ter fome, não ter sede, vai fechar o fluxo de Deus na sua vida. É como se Deus, Ele pudesse abrir mais a torneira ou fechar mais a torneira. Quando você está com muita sede, você vai na torneira, você abre um pouquinho para você beber de gotinha em gotinha? Não, você abre muito, sim ou não? Para saciar sua sede o mais rápido possível, não é assim? Agora, se você está com pouca sede, você abre menos, você não está com tanta pressa para saciar a sua sede. Com Deus não é diferente não, irmão. Ele está olhando para você e vendo a sua sede. Se Ele vê que a sua sede vai ser saciada de gotinha em gotinha, é gotinha em gotinha que Ele vai derramar. Ele não vai desperdiçar nada com você. Amém? Dito isso, vamos para a palavra? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta depois da leitura, porque nós vamos voltar. Nós vamos ler depois um outro capítulo em Mateus. Vai lá para o finalzinho. Verso 18 ao 20. Diz assim a palavra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, aqui o verso 20 está a nossa ênfase, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Senhor,
Nós estamos aqui diante da sua palavra e como nós carecemos da mente do seu Espírito. Que toda forma de sabedoria humana, tudo aquilo que tem aparência de verdade e que rouba a sua verdade de nós, seja anulada. Que eu me cale para tudo aquilo que eu acho e que eu penso em mim mesmo. Que somente a sua boa palavra, a instrução que procede do seu Espírito, seja aquilo que nos guie nessa noite. Porque a transformação que precisamos não vem da sabedoria humana, mas vem daquilo que sai dos seus lábios. Por isso nós te agradecemos desde já, por sua santa palavra, e por aquilo que o Senhor vai nos revelar e trazer para dentro de nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amado, Jesus encarregou os seus discípulos de uma missão. Repita essa palavra, missão. E essa missão repousa sobre todos aqueles que foram chamados para fazer discípulos. Então aqui eu já começo com uma boa notícia para você. Por que é uma boa notícia? Porque você foi chamado para fazer discípulos. Não, isso não é para mim, pastor, isso é para você. Não. Se você é um seguidor de Cristo, Cristo chamou você para seguir Ele e para você reproduzir outros, não a sua imagem e semelhança, mas reproduzir outros à imagem e semelhança dele. Quem entendeu, diga amém. Aqui nem fazia parte do que eu ia falar, mas como eu entrei nisso, deixa eu falar. Você gostaria de reproduzir outra pessoa igual a você? Pare e pense. Você gostaria, eu vou falar de mim, será que eu gostaria de um outro Leandro nessa terra? Assim, eu me pendo a gostar, porque eu sou quase perfeito. Eu estou chegando lá, irmão. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vou perder. Eu perco os cabelos, eu perco a barba, mas não perco a piada, irmão. Mas veja, você tem essa missão de ser um discípulo e de tornar outros discípulos. Mas, no entanto, todavia, só vai ser possível correspondermos com aquilo que Cristo nos chamou para fazer se nós estivermos com Ele. Você não terá capacidade de formar discípulos se você não aprender a corresponder com Cristo. O que significa corresponder com Cristo? Ele falou certa vez, quem quiser me seguir, precisa fazer o quê? Continuar vivendo a sua vida do jeito que você quer? A vida lá, pagodinho, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva. É assim? Não. Jesus disse, se você quer me seguir, você tem que fazer o quê, criatura? Deixar de viver para si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então depois ir após mim. Posso ouvir um amém? É difícil viver assim, né, irmão? Fazer isso, né? E é nesse ponto, querido, que está o nosso grande desafio. Que desafio é esse, pastor? Aprendemos a corresponder com Cristo. Isso é uma coisa difícil. Porque corresponder com Ele significa o quê? Significa que nós vamos estar diante dEle, como seus discípulos estiveram, vamos estar diante da palavra dEle, como seus discípulos estiveram, e vamos receber o mesmo convite que os discípulos dEle receberam. O que os discípulos dele precisaram fazer? Precisaram deixar tudo de lado para poder segui-lo. Para que então pudessem cumprir a missão que lhes competia. Volto a dizer, há uma missão que Cristo compete a mim e a você. Fazermos discípulos dele em todas as nações. Portanto, pensando nisso, e devido a uma necessidade que eu tenho notado no nosso meio há um bom tempo, eu quero começar uma série de mensagens com vocês, a partir de hoje. E eu não sei
quantas mensagens vão decorrer disso aqui. Talvez 10 mensagens, 15 mensagens. Mas eu vou me dedicar e me focar em falar algo que nós lemos aqui nesse texto, lá no verso 20. Por isso que eu falei para você que a ênfase estava no verso 20. Que ele mandou a gente fazer discípulos e os ensinar a fazer o quê? A guardar tudo o que dele ouvimos. Amém? Então eu vou começar, querido, uma série de mensagens a partir de hoje, mostrando para você o que Jesus deixou para que nós pudéssemos guardar dentro de nós, e não apenas termos dentro de nós, mas também pudéssemos praticar aquilo e reproduzir aquilo na vida de outras pessoas. Amém? Porque você é chamado para ser um discípulo, mas é um discípulo dele. E como discípulo dele, você precisa manifestar a verdade dele. Mas como você manifesta a verdade dele, se você não guarda o que é dele dentro de você? Quem entendeu? Diga amém. Porque, irmão, vai ser impossível nós correspondermos com ele sem guardar o que dele procede. Os apóstolos não teriam sucesso em fazer discípulos se fossem em seu próprio nome pregando a sua própria mensagem. Eles precisavam estar revestidos de Cristo e da mensagem de Cristo. A Bíblia vai dizer para mim e para você que o mensageiro de Deus, ele fala as palavras de Deus. Nessa noite eu estou sendo mensageiro de Deus, eu não posso falar as minhas palavras. Se eu quero fazer discípulos, eu preciso fazer o quê? Ser um depósito das palavras de Cristo, para que então eu possa ensinar você como Cristo espera. Amém? Porque cada um de nós, irmão, vai falar daquilo que guarda dentro de si. Cada um de nós vai falar daquilo que conhece. Você não está falando diferente do que você conhece, nem diferente daquilo que você está guardando no seu interior. Você fala para si mesmo segundo aquilo que você conhece de Deus. Você guarda aquilo que você tem conhecido e você vai transmitir para a vida das pessoas a mesma coisa. O que você está transmitindo para os outros é o que você conhece. O que você está transmitindo para os outros é o que você está guardando dentro de si. A pergunta é, o que você está guardando aí dentro? Porque o que está saindo de você está formando alguma coisa na vida das pessoas. Discípulos de quem? Há muita gente, amados, nas igrejas que não sabem o que Deus espera deles. Se eu te perguntasse, se eu começasse aqui, se eu fizesse uma pausa na minha palavra, eu começasse a perguntar um por um, o que Deus espera de você? Você saberia me responder? Talvez você diria uma coisa acertada aqui, outra coisa acertada ali, pastor, Deus espera isso aqui de mim, ok. Mas você sabe de maneira ampla o que Deus espera de você? Você sabe de maneira ampla o que Ele quer que você guarde? Porque nós vamos aqui para o Evangelho, nós vamos aqui para a palavra e nós vamos ver que há muitas coisas que nós precisamos guardar. Muitas coisas foram ditas por Jesus que precisam fazer parte das nossas vidas. Quem entendeu? Diga amém. E nas igrejas, irmão, tem muita gente que não sabe o que Deus espera deles. Não sabem por algumas razões. Talvez porque não tenha quem lhes ensine especificamente, ou, o pior de todos, porque falta interesse da parte do indivíduo em descobrir. Irmão, isso aqui é um seríssimo problema. O quanto de interesse você tem para descobrir aquilo que Ele requer de você. O quanto de interesse. Por exemplo, assim, eu não sei a razão, porque quase metade da igreja não veio hoje. Mas uma coisa é fato. Em muitos desses, talvez esteja faltando o interesse em descobrir mais de Deus para a sua própria vida. O distanciamento, irmão, que nós muitas vezes temos e mantemos é a falta de um interesse de conhecermos mais de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí, obrigado pelo amém empolgado. E uma boa parte dos cristãos estão focados apenas no seu modo de viver e não no modo de viver de Deus. Irmão, você fala assim, eu sou crente, eu sou evangélico, e daí? O diabo é mais crente do que eu sei e ele não se converte. Eu sou cristão, eu sou crente, irmão, isso é só um título se a sua vida e a minha vida não reflete a vida dele.
Agora era hora de você dar um amém empolgado. Ainda que com muita dor. Só que nós estamos vivendo assim, mais conscientes da minha própria vida, do meu próprio modo de viver, do que do modo dele. Eu preciso estar consciente do modo de vida que ele quer que eu tenha. Veja, nós vemos algo descrito no Antigo Testamento, no livro de Miqueias, no capítulo 6, lá no verso 8, nós vemos Deus dizendo isso aqui, ó. Ó homem, preste atenção na leitura. Não precisa abrir não, só preste atenção. Olha o que Deus diz. Ó homem, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Olha que legal, irmão. Deus não exige muitas coisas de nós. Além disso aqui que eu vou ler. Olha o que ele diz. O que Deus está exigindo de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Deus não está exigindo de você sacrifício. Deus não está exigindo de você viver fazendo voto. Se alguém faz voto, não tem problema nenhum, é bíblico, faça seu voto, apenas cumpra o seu voto, porque Deus não se agrada do sacrifício de lábio de tolos. É o que a Bíblia diz. Se você faz um voto, cumpra seu voto. Só que eu quero mostrar para você que Deus, o que Ele requer de nós é que o conheçamos. O que Ele requer de nós é que possamos andar com Ele. O intuito de Deus, queridos, sempre foi com que o homem pudesse andar com Ele. Por que Deus deu testemunho de Enoque? Porque Enoque andou de uma maneira tão agradável a Deus, que a Bíblia vai dizer assim, ó, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Como assim, pastor, e já não era? Significa que ele andou tão perto de Deus, de uma maneira tão agradável a Deus, que Deus olhou para ele e falou assim, esse aí o mundo não é digno dele, vou trazer para cá. Só que Deus não quer reproduzir, não quer só um Enoque, Deus quer reproduzir vários Enoques. Vários homens e mulheres que andam com Ele, amém? Agora, amado, o prazer de Deus não estava limitado aos sacrifícios de animais que o homem poderia oferecer lá no Antigo Testamento, como ele, o texto aqui de Miqueias. O desejo de Deus era que o homem o pudesse conhecer. Eu li Miqueias 6, verso 8. Se nós voltarmos 2 versículos, o verso 6 e o verso 7, olha o que vai dizer lá. Olha Deus fazendo uma pergunta para eles. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria eu oferecer sacrifícios de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Devo eu oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu pecado? O que Deus está dizendo aqui para o seu povo? Deus está mostrando que Ele estava mais interessado na maneira como o homem andava diante dele do que nos sacrifícios propriamente dito. Deus por várias vezes vai dizer para o seu povo, o sacrifício de vocês não me agrada, o que me agrada é com que vocês sejam justos, cumpra a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente comigo. Amém ou não? Isso não mudou, irmão. Não mudou porque Jesus disse para nós guardarmos as coisas que dele nós temos ouvido. Ele não quer que você fique vivendo de sacrifício, Ele quer que você guarde as palavras que você tem ouvido e ande nelas. Isso é o seu sacrifício. A Bíblia diz assim para nós apresentarmos o nosso corpo, o nosso quê? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando nós andamos com Ele, vamos oferecer sacrifícios de maneira agradável ao Senhor. Nós vamos ser o sacrifício a Ele, amém? E Jesus diz para nós guardarmos as coisas que dele temos ouvido. Por quê?
Porque são essas coisas que produzirão um andar equilibrado e aprovado diante de Deus. Irmão, o que vai te aprovar diante do Senhor é se você guardou e viveu as palavras dele. Você não vai poder chegar diante do Senhor e falar assim: Deus, naquele dia eu fui na igreja, Deus, alguém um dia me deu a paz do Senhor. Isso não vai aprovar você, irmão. Você vai estar diante dele e ele vai falar assim: aham, deixa eu ver se repousou sobre você o bom nome do meu filho, deixa eu ver se o bom nome de Cristo repousou sobre você, deixa eu ver se você foi o perfume de Cristo nessa terra. É isso que ele vai olhar para nós. A Bíblia vai nos dizer, irmão, em Hebreus 2, verso 1, isso aqui, ó: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Façamos o quê? Nos apeguemos. O que é se apegar aqui nesse sentido? O sentido da palavra se apegar aqui é a palavra de Deus habitar ricamente dentro de você e você se agarrar a ela de forma que ela vai produzir em mim e você uma vida agradável e aprovada diante dele. Então, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Você precisa ser ensinado a ser um discípulo. Mas como isso vai acontecer? Quando você se apega ao que você está ouvindo dele. Amém ou não? Então, para nós falarmos sobre o assunto, porque aqui até agora só deu uma introdução, ainda não entrei no que eu vou dizer, nós vamos ter que voltar aqui para os evangelhos. Nós vamos nos dedicar ao evangelho de Mateus, ok? Talvez nas ministrações que virão à frente eu possa ir para algum outro evangelho, mas o foco vai ser no evangelho de Mateus. E nós vamos aqui descobrir algumas coisas nas quais Jesus nos ensinou a guardar e obedecer, ok? E eu quero que você abra sua Bíblia aí agora em Mateus no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura desse texto. Porque vai ser a partir desse ponto que nós vamos ver o que Jesus deixou para nós guardarmos. Mateus capítulo 4. Antes de nós fazermos a leitura desse texto, olha para mim por alguns instantes. Alguns irmãos sequer, por incrível que pareça, ainda não entenderam que seguir o Senhor vai lhes custar algo. Você já entendeu isso? Irmão, não é possível servir a dois senhores, é o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas a Bíblia está falando do dinheiro. É verdade, mas não é só em relação ao dinheiro. Deus não divide você com ninguém. Ele morreu na cruz, pagou um alto preço para ter você 100% dele. Amém? Só que alguns parece que ainda não perceberam que seguir Cristo vai custar alguma coisa para eles. Foi por isso que ele falou: tome a sua cruz e siga-me. Amém? Eu quero nessa noite, querido, te dar a primeira coisa que nós temos que guardar do Senhor. E antes de eu te dizer o que é, eu quero dizer para você que tudo o que ele deixou para nós guardarmos são mandamentos. E dentro desses mandamentos há valores e princípios. Amém? E a primeira coisa que eu vou falar nessa noite não é um mandamento em si. No entanto, tudo que nós vamos ouvir depois deriva-se do que vocês vão ouvir aqui nessa noite. É a primeira coisa que vocês vão ouvir aqui. Amém? Mateus 4, vamos ler lá, para você entender um pouco melhor. Apenas o verso 17 vai dizer assim, ó: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Qual foi o centro da mensagem de João Batista? Arrependimento. Olha para mim, a mensagem de João Batista parou nele?
Jesus guardou a mensagem de arrependimento que João Batista carregava e ele passou essa mensagem para frente. Então escute o que eu vou dizer. Tudo na sua vida começa pelo arrependimento. E veja, se Jesus guardou a mensagem de arrependimento de João Batista e passou para frente, sabe o que ele espera que eu e você possamos fazer? Guardar a mesma mensagem e passar para frente. A mesma coisa. O ministério, irmão, de João Batista começa com essa mesma mensagem. E também essa era a mensagem que estava na boca dos apóstolos. Veja, João Batista começou, Jesus veio logo depois pregando, e depois que Jesus foi embora, os seus apóstolos ainda continuaram pregando essa mensagem. Como eu sei disso? Se você for lá para o livro de Atos, no capítulo 17, no verso 30, você vai encontrar escrito isso aqui, ó. Paulo dando testemunho para quem o ouvia. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Deus ordena, Deus manda que todos em todo lugar se arrependam. Quem quer guardar aquilo que Jesus disse? O ponto de partida chama-se arrependimento. Porque é somente quando eu me arrependo da minha vida errada, é somente quando eu me arrependo dos meus conceitos errados, é somente quando eu me arrependo das minhas filosofias, é somente quando eu me arrependo dos meus pensamentos errados, que aquilo que é dele pode se tornar meu. Porque quando eu me arrependo, eu estou dizendo que eu estou olhando para aquilo que é meu, estou olhando para aquilo que é dele, e estou entendendo que o que é dele é superior com aquilo que é meu. Que o que é dele é melhor do que aquilo que é meu. Que os caminhos dele são superiores aos meus caminhos. Que os pensamentos dele são superiores aos meus pensamentos. Arrependimento é quando você abandona o que é seu para trazer para dentro de si aquilo que é dele. O ponto, meu irmão, é que muitos não possuem o conceito correto do que é se arrepender, e por isso não guardam tal coisa na sua própria vida. Eu quero te dizer, hoje é dia de você se arrepender. Só que, você pensou nisso, sobre isso, hoje? Você acordou, você despertou para mais um dia pensando, hoje é dia de me arrepender? Amanhã você vai, pela graça de Deus, eu declaro pela graça de Deus, você não vai morrer, você vai viver para contar as obras do Senhor. Amanhã Deus vai permitir você abrir os seus olhos, e o que você vai fazer? Amanhã é dia de você se arrepender de novo. E depois da manhã é dia de se arrepender de novo. Porque arrependimento é algo constante. E o conceito que nós temos de arrependimento qual é? Isso não é o conceito completo de arrependimento. Faz parte, ok? Já eu vou mostrar para você que faz parte. Mas arrepender-se, irmão, não é só sair lágrimas de você. Porque esse é o conceito de muita gente, apenas lágrimas. Às vezes a gente vê alguém chorando e a gente diz assim, o fulano se arrependeu. Não é isso? Talvez sim, talvez não. Por quê, pastor? Porque se as lágrimas que caem não trazem a mudança de como pensamos, não foi arrependimento que aconteceu. Eu vou repetir para você entender, porque o que eu acabei de dizer é o significado da palavra arrependimento. Escute, a palavra arrependimento tem 2 significados. Quantos? 2. E envolve essas 2 coisas. Não é somente derramarmos lágrimas por causa da nossa condição errada que vivemos. Mas o conceito de arrependimento envolve mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Significa que se eu só choro, mas não mudo como eu penso, eu não me arrependi. Quer que eu repita? Você vem para a presença de Deus, você fica todo arrepiadinho, aí você ouve uma palavra, você fica todo... Aí amanhã...
Você está fazendo a mesma coisa que você estava fazendo hoje. Você se arrependeu? Não, você não se arrependeu, querido. Porque arrependimento não é só lágrima. Arrependimento é mudar a maneira como você pensa. Eu vou te dar o significado da palavra arrependimento. Um sentimento de lamento, isso aqui é o significado original da palavra, não é algo da minha cabeça não, ok? Que eu vou dizer aqui agora não é algo assim que eu acho, que eu penso, não. É o que Deus diz que significa arrependimento na sua palavra. Arrependimento é um sentimento de lamento e tristeza pela vida errada, ou seja, pela vida de pecado. E uma mudança no curso do pensamento. Uma mudança no curso do pensamento. Significa que se hoje eu penso assim, amanhã eu preciso me arrepender para parar de pensar assim e pensar assim. Amém ou não? O que mais significa isso? É uma mudança de lugar e condição no modo como eu penso. Querido, vê se isso aqui não é verdade. Eu preciso ser mudado na maneira como eu penso na minha vida conjugal. Você que é casado, precisa entender que você tem que mudar a maneira como você pensa na sua vida conjugal. Acredite, eu e você temos um conceito de como devemos tratar a nossa esposa e o nosso esposo, mas Deus tem um conceito mais elevado do que o nosso. Então eu preciso descobrir dentro da palavra o que Jesus espera que eu possa guardar dentro de mim em relação ao matrimônio, em relação ao casamento e ir em direção a isso. Então, hoje eu preciso me arrepender da maneira como eu penso sobre a minha vida conjugal. Amanhã eu tenho que me arrepender de novo, quem está me entendendo? Eu preciso ser mudado no modo como eu penso sobre os outros. A Bíblia diz que agora a ninguém mais vemos segundo os olhos da carne. Por quê? Porque agora existe um padrão disponível, uma maneira de olhar com os olhos de Cristo, para pararmos de ver os outros só pelos olhos da carne. Só que aí eu preciso me arrepender. O que significa isso? Eu preciso mudar como eu vejo as pessoas. Eu preciso mudar como eu penso sobre as pessoas. Eu posso olhar para você, eu posso olhar para o Vitor que está aqui e falar, rapaz, o Vitor é problemático. Mas se eu olhar o Vitor com os olhos de Jesus, sabe o que eu vou começar a ver? O quanto Jesus ama ele, o quanto Jesus quer salvar ele, o quanto Jesus quer mudar a vida dele. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a mente de Cristo para dentro de mim, os pensamentos que são dele. Quem está me entendendo? Eu preciso mudar a minha mente sobre o meu chamado. Eu preciso mudar a minha mente sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças e etc. E por que eu devo guardar e transmitir essas coisas aos outros? Por que eu tenho que falar para as pessoas que elas precisam se arrepender? Por que eu estou aqui nessa noite dizendo para você se arrependa? Porque nós precisamos passar por uma mudança de mentalidade constante. Entenda o significado da palavra arrependimento. Arranca esse conceito só de lágrimas, ainda que ele esteja embutido dentro da palavra, mas entenda que o arrependimento é mudar a sua cachola. É mudar o tique e o teco que está funcionando errado dentro de você. E nós temos que passar isso. Eu estou aqui nessa noite para trazer isso para você. Está na hora de renovar a sua cabecinha. Porque, irmão, no dia em que você passar a acreditar que não precisa mais de mudanças, olha para mim e pega o que eu vou dizer. Eu tenho medo de você no dia que você achar que você não precisa mudar mais. O bispo J.B. Carvalho, ele costuma dizer assim, eu tenho medo não sei de quê, eu não tenho medo não sei de quê, eu tenho medo de gente assim. Irmão, é para ter medo mesmo, no dia que o fulano achar que ele não precisa mais de mudança na sua vida. E no dia, irmão, nunca chegue nesse lugar de achar que não tem mais nada para ser feito em você. Porque nesse dia, a sua mente terá se conformado com esse século. Se você olhar para a sua vida e achar que está tudo nos conformes, que está tudo certinho, que nada, como eu disse esses dias, nada precisa ser resolvido, então eu tenho uma notícia para você. A Bíblia diz que você se conformou com esse século. E a sua mente está corrompida.
E aí sabe o que acontece, irmão, quando você se conforma com esse século? Logo, você não guardará mais as palavras do Senhor, e Ele diz para você guardar. Logo, você não produzirá discípulos segundo o que Jesus determinou que o fizéssemos. Quem é que está gerando discípulos para Jesus? Quem está guardando as palavras de Jesus. Quem está mudando, mas se você acha que você não precisa mudar, que discípulo que você vai formar? Você pode, querido, até gerar algo errado, sabia? Você pode até gerar alguém, mas você vai gerar alguém de forma que não agrada a Deus. Certa vez, olha isso aqui, ó. Certa vez Jesus virou para os mestres da lei e para os fariseus, que era a nata. Quem sou eu perto dos mestres da lei? Eu sou um nenê. Olha lá, Pablo Marçal. Eu sou um nenê perto dos fariseus, dos mestres da lei. Jesus virou para eles e falou assim, ó, seus hipócritas, sabe o que vocês fazem? Vocês fazem isso aqui, ó, vocês percorrem longas distâncias no mar e na terra, vocês vão atrás de alguém para fazer um prosélito. Você sabe o que significa prosélito? Não sabe, eu sei que você não sabe. Eu vou dizer o que significa um prosélito, mas preste atenção. Jesus falou assim, ó, e depois que vocês conseguem fazer um prosélito, vocês fazem ele 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Pastor, olha para mim, o que era um prosélito? Escute, prosélito era alguém de uma outra nação, de uma outra religião, que se convertia a uma outra religião, no caso aqui no judaísmo. Jesus está falando para judeus, Jesus disse assim, ó, vocês percorrem o mar e a terra para encontrar alguém que vocês consigam trazer para a religião de vocês, mas quando vocês encontram essa pessoa que traz para a religião de vocês, ao invés de vocês melhorar ela, vocês tornam ela 2 vezes filhos do inferno mais do que vocês. Está vendo o que pode acontecer quando alguém não guarda aquilo que Jesus deixou ensinado dentro de si? Irmão, você vai reproduzir alguma coisa na sua vida. A pergunta é, um discípulo de Cristo ou alguém pior do que você? Porque aqui no caso, Jesus está dizendo que por eles não guardarem os mandamentos de Deus, eles estavam produzindo algo, porém, pior do que eles. Você consegue perceber a necessidade de guardar tudo aquilo que ele deixou escrito? Porque, irmão, Deus não queria mais adeptos de uma religião, Ele queria homens e mulheres que se parecessem com Cristo. Irmão, você não veio para cá para Ele informar você, a propósito. Você pode ter muito conhecimento informativo. Deus pode derramar muita informação sobre você, mas o que vai mudar você não é a informação, é a sua ação em direção a Ele. O que Deus está dizendo, do que adianta vocês trazerem mais gente para a religião? Vão lá para a minha religião, vão lá sair do catolicismo, vão lá sair do espiritismo. Para quê? Para nós trazer para a religião evangélica para tornar pior? Jesus não está chamando ninguém para comprar mais uma religião, Ele está chamando homens e mulheres para se parecerem com o Filho dEle. Então, meu amado, não é somente trazer pessoas a Cristo que é a sua missão. Não é somente fazer discípulos que é a nossa missão. E depois deixar eles vivendo de lado lá, de qualquer jeito. Não. Você já ganhou alguém para Cristo? Irmão, entrei num ponto, hein? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas entregaram a vida para Jesus por sua causa? Porque fazer discípulos é levar pessoas a Cristo. É pessoas encontrarem a Cristo por seu intermédio. Quantas pessoas nós estamos convertendo, irmão? Olha aí, o resultado aí. Assim, não vou falar de igreja A ou B, ok? Mas pela quantidade de igrejas que nós temos nessa cidade, essa cidade já tinha que ter sido tomada para Jesus há muito tempo. Há muito tempo. Nas minhas últimas contas, nós tinha mais de 23 igrejas aqui.
E olha que eu parei de contar tem tempo. Mas cadê os discípulos que estão guardando o que dele ouviram e produzindo outros discípulos? Pelo contrário. Ai, olha para mim, criatura. Pelo contrário, o que nós estamos ouvindo é os outros dizer assim, eu ir lá naquela igreja vou de jeito nenhum. Lá naquela igreja é divisão. Lá naquela igreja é só fofoca. Lá naquela igreja é um monte de gente falsa. Ei! Que mensagem que você está guardando? Quem que você está reproduzindo? Agora é hora de você dizer misericórdia. Então veja, amado. Eu não estou aqui para deixar você continuar vivendo do jeito que você quer. Se você quer viver do jeito que você quer, você vai ter um problema comigo. E pior do que ter um problema comigo, você vai ter um problema com Deus. Porque o que está dele em mim, eu quero transmitir para você. Mas se você não quer, a Bíblia diz, poderão dois andarem juntos, se não estiverem de comum acordo. Jesus vai falar assim, aquele que não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Vocês estão entendendo, gente? Então o Senhor quer continuar operando uma mudança de mentalidade constante em nós. Isso significa arrependimento. Arrependimento significa uma mudança de mentalidade constante em nós. Por isso eu disse, hoje é dia de se arrepender, amanhã é dia de se arrepender, depois da manhã é dia de se arrepender, porque todos os dias eu preciso passar por uma mudança de mentalidade. Uma pessoa que se converte, mas não tem a sua mente mudada, ou seja, não se arrepende da maneira errada que pensa, nunca chegará a viver a vontade de Deus escrita ao seu respeito. Pode acreditar, irmão. Você não precisa acreditar no que eu estou te dizendo, mas um dia você vai estar diante do Senhor, dos senhores, o Rei dos reis, e você vai ter que ouvir da boca dele ele dizer assim, ó, você nunca descobriu o que foi que eu preparei para você. Sério, Deus? O Senhor tinha isso? Tinha. Vem cá, senta aqui. Antes de eu mandar você para o inferno, vem cá. Eita. Antes, cara. Eu não acredito que ninguém vai para o inferno. Uhum. Quando você chegar lá, você vai ver. O Senhor tinha isso aqui tudo para mim? Tinha. Mas como que nada, eu não descobri nada disso. Como assim você não descobriu? Quantas vezes eu coloquei a minha vontade diante de você e quantas vezes não te chamei para a minha presença para que eu pudesse revelar o meu plano, o meu propósito que eu escrevi a respeito de você e você não correspondeu comigo? O seu silêncio está fazendo mais barulho do que você. Veja, irmão, Jesus mandou seus discípulos serem suas testemunhas. Mas uma verdadeira testemunha não fala do seu velho eu. Ele apresenta um novo de Jesus. Mas como fazer isso se não pensamos como ele? Aqui entra o arrependimento. Para pensar como ele é preciso mudança de mentalidade. Senão eu vou transferir o velho ao invés do novo. Imagina, irmão, se eu parasse no tempo como pastor, eu parasse de aprender com ele. Imagina se eu parasse de me desenvolver nele. A única coisa que você ia ouvir de mim era algo velho. Eu estou aqui, irmão, eu preciso trazer algo novo para você. Amém? Ninguém conseguirá andar com Cristo carregando uma mentalidade ultrapassada. Então eu preciso de uma renovação na minha mente para caminhar do jeito que Ele espera. E eu estou aqui, meu irmão, nessa noite para te dizer que é preciso continuar se arrependendo todos os dias. Todos os dias, irmão, você tem que investir um tijolinho mais na maneira como você pensa. Pergunta, você colocou um tijolinho mais nos seus pensamentos no dia de hoje? Hoje você tirou um tempinho e falou assim, vou construir um pouquinho mais de Cristo em mim. Hoje você pensou assim, eu vou depositar um pouquinho mais de Cristo no meu interior. Você pensou assim?
Você pensou hoje, eu vou arrancar um pouquinho mais do meu pensamento errado para colocar o pensamento dele certo dentro de mim? Alguém pensou? Se eu te perguntasse, meu querido, que dia é hoje? Você não tinha que responder para mim que hoje é domingo, não. Você tinha que responder para mim, hoje é dia de arrepender. Se eu te perguntar que dia que é amanhã, que dia que é amanhã? Agora, por que isso não acontece conosco como deveria? Por que a gente não pensa assim? Paulo vai dizer. Vamos lá, passei da metade da palavra. Deixa eu ver que horas são. Ixi, eu tenho tempo demais, gente. Paulo disse, querido, em Romanos 12, 2, isso aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer? Não vai ser possível sem transformação e renovação. É o contrário, ele diz que quando você se conforma com este século, o que significa este século dentro do contexto? Quando você se conforma com a mentalidade deste século. Você se torna incapaz, não porque Deus não queira que você viva, mas você se torna incapaz por ter uma mentalidade errada, de viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há duas palavras aqui dentro desse texto de Romanos 12, 2 que eu quero dar destaque para você, que é a palavra transformai-vos e renovação. Olha o significado de cada uma delas. A palavra transformai-vos, ou transformar, se você for lá estudar essa palavra no original, é a palavra metamorfo, de onde se origina a palavra metamorfose. Já ouviu falar dessa palavra? Lembra do simbolismo da lagartinha, que entra no casulo, se enclausura, sai uma borboletinha voando. O que aconteceu com ela? Ela sofreu uma metamorfose. Então, quando ele diz transformai-vos, ele está falando, você precisa passar por uma metamorfose. Você precisa perder essa forma errada de como você pensa, e você precisa receber a minha forma correta de pensar. Quem entendeu, diga amém. Essa palavra significa mudança de forma e transfigurar. Lembra quando Jesus, se você está lendo Bíblia, você vai lembrar. Se você não está lendo Bíblia, você vai ficar boiando na maionese com o que eu vou dizer. Lembra quando Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva eles para o monte chamado Monte da Transfiguração, que lá Jesus se transfigura diante dos seus discípulos? Sabe o que aconteceu ali? O mesmo significado da palavra metamorfose. Jesus se transfigurou. O que aconteceu? A natureza espiritual de Jesus, você tem uma natureza espiritual? Vou dizer de novo, você tem uma natureza espiritual? A natureza espiritual de Jesus sobrepujou a natureza humana dele, a natureza carnal dele. Então escute isso aqui. Quando Paulo diz para nós transformarmos pela renovação da nossa mente, o que ele está querendo dizer? Você precisa transfigurar a sua mentalidade natural para uma mentalidade espiritual. Ali, o espiritual de Jesus apareceu. E os discípulos dele puderam ver ele no Espírito. Então, essa transformação é quando eu e você paramos de pensar como Adão. Paramos de pensar naturalmente, paramos de pensar como a terra pensa. E a palavra renovação significa restauração, completa mudança para melhor. Unindo essas duas coisas, significa que a transformação da minha mente irá restaurar a forma correta de como devo pensar, operando em mim uma mudança para melhor. Transformação e renovação. Significa que quando isso opera na minha mente, a minha mente vai ser restaurada, então eu vou poder pensar do jeito que ele pensa. Eu vou poder ter uma mudança e desfrutar de uma mudança melhor. Jesus está chamando você para reproduzir pessoas que pensam como ele. Agora, por que eu tive que partir desse ponto do arrependimento? Porque é somente a partir dele que nós iremos dar valor às palavras que dele ouvimos.
Agora mesmo. Vamos lá. Mais 10 minutos eu termino. Agora mesmo. Um monte de gente escolheu não estar com Deus. Agora mesmo, um monte de gente escolheu não dar valor àquilo que ouviria dele. Eu não estou falando necessariamente desse lugar, não, irmão. Eu estou falando de todos os lugares. Não é só aqui, não. É em todos os lugares. Um monte de gente escolheu não dar valor àquilo que sai da boca dele. Irmão, você não guarda aquilo que você não valoriza. Tudo que está dentro de você é porque você está dando valor a isso. Tem gente que não dá valor a ter comunhão. Então eles fazem o quê? Eles vivem mais ausentes do que presentes. Tem gente que não valoriza o ser igreja. Eles fazem o quê? Eles querem viver isolados, sozinhos. Tudo que está dentro de você guardado é porque você está valorizando. No dia em que você descobrir que o que você está guardando dentro de si não tem valor, sabe o que você vai fazer? Aquilo que Jesus falou. Que um escriba, alguém que dominava a lei naquela época, o escriba versado no reino dos céus, ele é como um pai de família, que ele tira do seu depósito coisas boas e coisas ruins. No dia em que você começar a ver as coisas erradas que estão dentro de você, vai ser nesse dia que você vai poder se arrepender e arrancar dentro de você o que não procede dele e deixar aí dentro só o que procede dele. Mas tudo começa, irmão, a partir desse arrependimento. Não adiantaria eu vir aqui e dizer assim para você, você tem que amar, você tem que perdoar, você não pode pagar o mal com o mal, e por aí vai, se você não pensar dessa forma. Se você não pensar dessa forma, não vai adiantar eu falar para você que você não pode pagar mal com mal. Quando alguém te fizer mal, você vai fazer o quê? Você vai pagar o mal com o mal. Por quê? Porque você pensa dessa forma. Então por que eu estou dizendo para você que o arrependimento é a primeira coisa? Para que você passe a entender, peraí, fizeram mal para mim, eu não vou retribuir com mal. Peraí, me feriram, eu vou perdoar. Por que você não perdoa? Eu vou dizer, porque a sua mentalidade está errada. Por que você retribui o mal com o mal? Eu vou dizer, porque a sua mentalidade está errada. E se você não tiver a mentalidade certa, construída dentro de você, como você vai corresponder com Cristo? Como você vai poder ser um bom discípulo? Porque como nós estamos vivendo, é produto da mentalidade em nós construída. Agora, você vai me perguntar, pastor, o que quebra essa mentalidade errada? Para a gente ir para o final. Vou terminar. Porque não adianta eu dizer essas coisas e não dizer para você o que quebra essa mentalidade errada. O arrependimento. É quando eu me deparo com o que eu penso e com o que Cristo pensa. Olha para mim. Quando você pensa assim, e o que Cristo pensa é manifesto a você, sabe o que vai acontecer? Ali você está tendo uma oportunidade de mudança. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Por que muita gente permanece no engano? Porque a única verdade não. A única coisa que elas têm diante delas é o engano. Quando que as pessoas saem do engano? Quando a verdade é colocada para concorrer com o engano. Aí as pessoas olham, peraí, eu pensava assim, mas eu estou começando a ver dessa forma, Cristo está me mostrando dessa forma. Então quer dizer que o jeito que eu penso está errado. E aí você tem a condição e a capacidade de substituir o erro pela verdade. Amém ou não? Você pode abrir mão. É nesse momento que muita gente chora por aquilo que vê em si mesmo. Quando olha para si e olha para aquilo que Cristo está mostrando, aí ela chora, ela reconhece, nossa, quão mal eu sou, nossa, quão injusto eu sou. É nessa hora, irmão, que talvez a lágrima represente uma tristeza real que leva à mudança e ao arrependimento. Só chorar por chorar não muda não, irmão. Mas quando as lágrimas, quando o choro, é porque você viu algo de errado, que a verdade mostrou para você, então você está tendo oportunidade de mudança, de arrependimento. Aí o seu choro tem valor, irmão.
Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 7, do verso 9 ao 11, isso aqui, olha o que ele disse. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A tristeza levou ao arrependimento, ou seja, a tristeza gerou em vocês uma ação diferente, levou vocês a mudarem como vocês estão pensando, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Irmão, tem uma tristeza que Deus deseja, tá? Não cai nessa de que Deus só quer ver você dando pulinhos de alegria, ui, 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 ai, 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 não, tá? Tem uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. E diz, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Ele diz no verso 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Arrependimento que leva aonde? E a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, olha o que a tristeza produziu. Olha o que a tristeza que gerou o arrependimento e o arrependimento produziu neles. Olha isso aqui. Que dedicação. Ó, se arrependeram e se tornaram mais dedicados. Que desculpas passaram a perdoar mais. Que indignação, passaram a se indignar com a mentira, com o engano. Que temor a Deus. Que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Tudo isso aqui é resultado do arrependimento. Tudo isso aqui é resultado de parar de pensar naturalmente, parar de pensar como homem e começar a pensar como Cristo. Eu quero terminar te dizendo isso aqui. Coloque hoje no seu modo de pensar a necessidade constante de uma mentalidade como a de Cristo. Essa é a única maneira de vivermos para Ele e produzirmos o que Ele espera que possamos fazer. Saia daqui e amanhã, quando o dia se iniciar para você, coloca isso na sua cachola. É mais um dia, é mais uma oportunidade que Ele me deu, de eu mudar a maneira como eu sou e receber um pouco mais do que Ele é. Agora, se você não desejar essas coisas, irmão, você vai continuar aí do jeito que você está mesmo. Fazendo o que você está fazendo. Sendo como você está sendo. Ele diz para você fazer o quê? Guarda. Guarda o que de mim você tem ouvido. Paulo falou para Timóteo, guarda. Guarda as profecias que foram ditas ao seu respeito. Guarda verdades que foram liberadas sobre você. Nessa noite Deus liberou verdade sobre você. Guarda isso. Mas lembre-se disso amanhã. Porque amanhã Ele quer renovar você um pouco mais. Amanhã Ele quer te dar um pouco mais do pensamento dEle. Posso ouvir um amém? Então é isso. A partir desse ponto eu começo. Arrependimento. Nos próximos cultos nós vamos entrar naquilo que é mandamento do Senhor. Porque daqui por diante nós vamos ver os mandamentos. Mandamento não é algo negociável, tá bom? Você não diz assim, eu vou viver isso aqui e eu não vou viver aquilo ali. Não, se você quer ser aprovado por Deus, você tem que viver tudo o que Ele deixou escrito e ordenado. Pastor, mas eu fui falho. Eu também sou. Quer dizer que se eu deixar de cumprir alguma coisa, eu vou perder minha salvação? Não necessariamente. Porque nem todo mundo que está indo para o céu agora acertou em tudo. Vai chegar lá e vai descobrir, ó, parabéns, você foi bom aqui, mas ali você errou para caramba, hein? E você morreu até o fim errando. Você está aqui porque é minha graça que te trouxe para cá. Eu lembro uma vez, irmão, muitos anos atrás, terminei, só compartilhar isso com você. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, que eu tive um sonho. Eu já contei esse sonho. E eu chegava num lugar, era um lugar muito amplo, e eu não conseguia ver pessoas. Só que eu tinha percepção de pessoas que estavam ao meu lado e de pessoas que estavam atrás de mim. E eu olhava para minha frente e eu vi uma porta. Nessa porta estava escrito graça. E eu sabia que só poderia passar por essa porta, atravessar ela, quem conseguisse enxergar o que estava escrito naquela porta. E eu estava enxergando o que estava escrito naquela porta. Quando eu olhava e eu via,
era como se eu fosse puxado para dentro dela e eu chegava do outro lado. E eu sabia, ao mesmo tempo eu sabia que muita gente não estava enxergando aquilo. A porta da graça. Estou dizendo isso por quê? Você não vai para o céu porque você é bom. Mas você vai para o céu, primeiro por causa da graça dele. E segundo, porque você guardou aquilo que ele disse. Terceiro, porque você buscou viver aquilo que ele disse. Tiago diz, não sejam meramente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Aí, irmão, eu atravessei do outro lado e de repente eu estava num corredor sem fim. Um corredor branco, sem fim. E eu vi, assim, inúmeras portas dos dois lados, assim, várias portas, várias portas, várias portas. De repente, me vinha a consciência de que eu não merecia estar lá. E eu começava a chorar. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? De repente, uma voz, como a minha voz que você está ouvindo aqui agora, uma voz dizia assim para mim, não é por seus méritos, mas é por minha graça. Não é porque você é bom, é por minha causa. Eu não estou falando, querido, que nós temos que guardar para merecer algo de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos alcançados pela graça e Ele quer que nós guardemos coisas que Ele deixou escrito, porque essas coisas nos tornam cada vez mais parecidos com Ele. E então vamos poder cumprir o propósito dEle nessa terra, é fazer discípulos para Ele, amém? Ô irmão, que hora que nós vamos começar a encher essa igreja, irmão? Que hora? Eu vou dizer para você que hora, quando a gente começar a se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados, se arrepender da vida errada, se arrepender dos pensamentos, se arrepender do mau coração, ok? Se arrepender da ganância, se arrepender da avareza. Nós precisamos nos arrepender de um monte de coisa, irmão. Vocês entenderam? Vá para sua casa, coloque-se diante do Senhor e fala assim, Deus, do que eu preciso me arrepender? Quais são as coisas que eu estou precisando enxergar e eu não estou enxergando? Revela para mim. Eu vou garantir para você uma coisa, se essa oração for feita de coração, Ele vai mostrar para você o que precisa ser arrancado da sua vida. Agora, se você chegar lá e fizer uma oraçãozinha meia boca, sem disposição, só foi mais uma oração que você fez. Ele quer se manifestar a você, se revelar a você e te encher dele. Posso ouvir um amém? Fica de pé no seu lugar.